Primeiro ponto que eu quero falar é: pra que ter um diálogo rotineiro no casamento, né? Pra que ter aquele momento específico dentro da semana ou dentro de uma quinzena para eu sentar com meu parceiro e conversar com ele, seja namorado ou casado, não importa, tanto faz. O que é que me faz, né? O que é que isso me traz de positivo? Primeiro, a pessoa continua se conhecendo, porque a gente tem uma tendência a achar que comecei a namorar, vou ali conversando, mas depois de um tempo de relação eu vou caindo na frieza, na rotina, as atividades do dia a dia vão, né, atrapalhando, entre aspas, um pouco, a gente vai permitindo e dando desculpas que elas nos atrapalham de ter esse momento, e aí você acaba achando que o que você conheceu tá bom. E nem sempre é assim, né? Óbvio que o início do relacionamento você conhece muita coisa, mas quando você principalmente vai morar com essa outra pessoa, você com o dia a dia vai conhecendo outras coisas que você não sabia, né? Encontrando outras características dessa pessoa que você não tinha noção. E só com a convivência você vai realmente entender quem é aquela pessoa. E é muito melhor que você entenda quem é aquela pessoa a partir de um diálogo correto, não a partir das confusões, das brigas, da frieza, né, da falta de atração pelo outro. Porque quando a gente não tem, né, essa conversa, não busca se conhecer o tempo inteiro, a gente acaba realmente, né, só se deparando com esse tipo de situação, e aí as coisas vão esfriando. Porque é como uma amizade, né? Ela funciona à distância, uma amizade? Funciona. Assim como um relacionamento também, né? Desde que ambos queiram e estejam construindo objetivos de se aproximarem, de estarem juntos, né, no futuro. Contudo, mesmo sendo à distância, se você não manter o contato, você acaba fazendo com que aquela amizade ela vai esfriando, você aos poucos vai conhecendo outras pessoas, vai ficando mais próxima de outras pessoas. Da mesma forma é um relacionamento. Se eu não tenho uma conversa, né, se eu não busco ali conversar sobre meus sonhos, meus objetivos, sobre o que é que está acontecendo, sobre um problema que aconteceu, sobre como melhorar o relacionamento, as coisas vão esfriando, né? Vai apagando, e aí com o tempo você vai se acomodando com a situação, vai se conformando, e muitas vezes você empurra com a barriga um relacionamento, né? Então, primeiro, o diálogo, né, rotineiro, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, vai de acordo com a realidade de cada casal. Claro que eu oriento que seja uma vez por semana certinho, traz essa questão de você se conhecer continuamente, né? Outro ponto que o diálogo traz de positivo é a conexão que vai haver entre o casal e vai se fortalecer a cada vez mais. Vocês vão se sentir cada vez mais sendo um só, né? Não tem aquela conversa, se você uniciar o homem e a mulher e os dois se tornarão uma só carne. É isso mesmo, né? Então, assim, os dois têm que estarem conectados, porque quando há uma conexão nessa relação, as coisas fluem melhor, os dois trabalham juntos de forma, né, mais intensa, mais objetiva, mais focada no alvo, e as coisas fluem com mais leveza, vocês alcançam melhores resultados daquilo que vocês, né, se propuseram a fazer. Então, a conexão ela é essencial, e principalmente para quem tem seus filhos ou pretende ter. Se a gente tem essa conexão, se a gente tem esse diálogo, vai fluir muito mais a criação desses filhos. Porque os dois vão pensar da mesma forma. Ah, Samela, mas a gente não pensa da mesma forma. Tudo bem, sempre vão haver diferenças, faz parte, ninguém é igual a ninguém. Contudo, com a conversa, com o diálogo, você acaba entendendo o que é que um prefere, o que é que o outro prefere, e aí vocês entram em um senso comum, em um denominador comum. Os dois cedem algumas coisas, cada um cede, né? E algumas coisas que o outro fala, e você, não, realmente você tem razão, desse jeito é melhor, e aí vocês já vão
se alinhando e vão conseguir criar, né, com mais tranquilidade, com mais saúde emocional para toda a família, essas crianças, esses filhos. Então, a conexão no casamento, no relacionamento, namoro, noivado, enfim, ela é fundamental. E a partir do diálogo, a gente alcança, a gente intensifica essa conexão, tá? Outro ponto é manter o relacionamento saudável. Quando a gente dialoga, quando a gente conversa, então a gente coloca ali, né, para o nosso parceiro, tudo que a gente tem achado de bom no relacionamento. Tanto o que tem acontecido de situações dentro da relação, a forma que ele trata você, o que ele fala com você, o que vocês fazem juntos. E quando você coloca isso tudo ali à disposição, todas essas informações à disposição de vocês dois, vocês acabam que intensificam tudo de positivo que há no relacionamento. É a mesma coisa que você trabalha num local, né? Não, você tem um patrão, tem um líder ou uma líder, e essa líder, ela tem o costume de conversar com você, dar aquele famoso feedback. E aí ela diz, olha, gostei muito do que você fez, aquela planilha de Excel ficou muito boa, você soube produzir aquele texto muito bem, amei, parabéns, continue assim. Quando você recebe um elogio desse, qual é a tendência? Que você faça aquilo cada vez melhor, porque você viu que teve um resultado e aquilo te trouxe algo que agrada, que te faz se sentir bem, que é o elogio. Da mesma forma, isso vai haver no diálogo entre vocês, né? Vocês vão acabar se entendendo e encontrando coisas que um acha no outro de positivo, que na maioria das vezes no nosso dia a dia não são faladas. Por quê? Porque a nossa tendência, infelizmente, é ficar focando no negativo. A gente reclama mais, a gente aponta mais as falhas do que a gente elogia, do que a gente parabeniza, do que a gente agradece, né? Estou falando isso de uma forma geral. Casais que já estão tendo um diálogo assertivo semanalmente, casais que buscam cada vez mais se conectar um com o outro, as coisas fluem bem melhor. Os problemas vão continuar existindo? Vão. Só que mesmo assim vai ser tudo lindo, leve e gostoso de levar, né? A vida em casal. Então, a gente precisa colocar isso em prática, né? Tanto que do passo a passo que eu postei hoje, o primeiro é você começar a conversa falando tudo de bom. O que aconteceu na semana que foi positivo, que você gostou, que você se sentiu bem, que foi bom pra você, que fez evoluir o relacionamento, o que você acha de bom nele, quais são as características que você admira. E você pode falar dentro de todas as áreas, profissional, pessoal, espiritual, familiar, mas focando principalmente, olhando ele como esposo, ele como namorado e ele te olhando dessa mesma forma. Tá? O foco principal é falar do casal, do relacionamento em si, mas a gente pode se envolver em outras áreas, tá? E aí, dentro dessa realidade, depois de você trazer os pontos positivos, você começa a trazer aquilo que precisa ser melhorado. Só que quando você coloca isso em prática, quando você age de forma consistente nesse diálogo semanal, você acaba fazendo com que falar esses pontos de melhoria seja cada vez mais leve, né? Porque você vai se adaptando, vocês vão se entendendo melhor. E aí, ao invés de a gente ir com aquele tom de apontar o dedo, mas você faz isso, mas você não faz aquilo, eu peço pra você fazer isso, você não faz, e não sei o quê. Porque pode acontecer dos primeiros dias dessa conversa, dessa rotina do diálogo, você e ele acabar cometendo esse erro, né, de ficar apontando, julgando. E o objetivo não é esse. É justamente o contrário. É justamente você falar assim, olha meu bem, olha chuchu, como você chama, né, vocês chamam um ao outro. O que é que tá acontecendo? Você, esses dias, e tem já um tempo que você faz isso, né? Eu peço para você sempre, um exemplo, tirar o prato da mesa e colocar na pia, jogar o lixo, botar o prato já limpinho na pia, e você não tem feito, te peço várias vezes, isso tem me incomodado. Você tem alguma dificuldade em fazer isso? O que é que te dificulta, né? O que é que tem de obstáculo em você fazer isso?
né? E aí ele vai já te responder, então você já gera algo diferente. Você mostra que é um ponto de melhoria, é um defeito que você não está gostando, que há muito tempo você pede, só que você está trazendo num tom de querer entender qual é a dificuldade dele. E esse querer entender não é de forma irônica, é de fato com sinceridade buscando entender. Porque quantas coisas a gente também faz que não agrada a eles, e eles pedem, a gente muitas vezes demora para conseguir colocar em prática, e aí a gente também tem uma dificuldade, e se a gente não parar para se analisar, a gente não entende qual é essa dificuldade. Por isso que é importante no diálogo a gente jogar para eles qual é a dificuldade, porque aí eles vão pensar melhor sobre isso, né? E aí vão dizer, não, é porque eu acabo esquecendo mesmo, memória cheia, tal, não sei o que lá, então não, é realmente falta de atenção, me desculpe, vou buscar melhorar nisso daí, né? Então, esse é o formato, esse é o tom e o clima que deve acontecer o momento de falar dos pontos de melhoria, né? É realmente falando, querendo entender o porquê, pedindo para que ele melhore nisso, que isso não te agrada, e aos pouquinhos vocês vão se adequando melhor um ao outro, vocês vão perceber que as brigas vão diminuir, e isso é fenomenal, é perfeito, né? Por que às vezes a gente discute tanto, briga tanto, o relacionamento fica frio, o dia vai passando, vocês só na correria trabalham e casa e não sei o que lá, quase vocês não têm aquele contato realmente próximo de casal todos os dias, e justamente porque não coloca esse diálogo em prática. Então a gente se acomoda, a gente se conforma e a vida vai seguindo. Mas quando você tem o diálogo de forma rotineira, tudo melhora. Brigas diminuem, vocês se entendem melhor, a vida flui melhor, interfere no trabalho, interfere em casa, interfere em tanta coisa, e ainda vocês ficam cada vez mais próximos um do outro, né? Até a questão de muitas vezes a gente sabe que quantos casais que têm dificuldade, ou não é nem dificuldade, diminuiu aquele desejo e atração sexual. Então às vezes faz uma vez a cada 2 semanas, uma vez por mês, às vezes até uma vez a cada 3 meses. Por quê? Porque justamente o diálogo não está acontecendo. E aí acaba que a conexão diminui, né? Que eu já falei aqui para vocês. A conexão diminui. E aí, com o tempo, você vai perdendo a atração por aquela pessoa. Se você não tem a atenção daquela pessoa, aquela pessoa não tem sua atenção, então você vai diminuindo. Porque o que a gente foca, cresce. O que a gente não foca, vai diminuindo. Deu para entender o que eu quis dizer com isso daí? Tá? Então, o caminho é esse daí. Gildete, tá entendendo tudo que eu tô trazendo? Vocês aí? Se eu tiver rápida, se tiver qualquer dúvida ou quiserem comentar qualquer coisa sobre o que eu tô falando, joga aí que a gente vai conversando. Vamos bater um papo. Não fiquem só me ouvindo não, tá? Vamos conversar aqui que é melhor, né? Se faz sentido, fala. Se fica com dúvida, fala também, certo? E aí, nesse diálogo, para fechar a parte positiva, os dois se beneficiam. Por quê? O que eu já falei. Os dois são diferentes. Não tem como não ser. Aquela frase, aquele dito popular de que os opostos se atraem, de fato. Tem pessoas que vão ser mais parecidas? Tem, mas sempre vai haver alguma coisa que é diferente. São 2 pessoas, 2 histórias, 2 famílias diferentes, 2 formas de serem criados, né? Às vezes, 2 formas de agir diferente, personalidades diferentes, então as diferenças sempre vão existir. Sendo que quando a gente coloca em prática o nosso diálogo, coloca em prática essa conexão de se entender, de se adequar um ao outro, os dois acabam se beneficiando. Por quê? Porque você vai entender quem é essa outra pessoa e cada vez mais vai entender, vai aprimorar nesse entendimento, nesse conhecimento, da mesma forma ele para com você. E com isso, o que é que vai acontecer? As diferenças vão diminuir um pouco. Por quê? Porque um vai se ajustando ao outro, né? Cada um vai ceder um pouquinho de si
Porque tem muitos relacionamentos em que só uma pessoa cede e a outra fica só ali no bom, tudo é do jeito dela, tudo tem que ser da forma que ela gosta, o pensamento dela é que é o correto, a forma de enxergar a vida dela que é a correta. Então, esse diálogo ele vai ajudar que ambos, né, cedam algumas coisas, sacrifiquem algumas coisas para melhor se agradarem. Não é deixar tudo, não. Eu cedo aqui, você cede ali, né? E aí um vai ajudando o outro, vai se beneficiando um com o outro, né? Então isso é perfeito. Um cede um pouquinho, outro cede um pouquinho e ambos se beneficiam de forma proporcional. Que aí você sente realmente que é um relacionamento saudável, né? Oi, Angélica, bem-vinda! Você perdeu já bastante partezinha aqui do início, mas depois vai estar lá no IGTV, é só assistir, tá bom? Que foi muito bom tudo que a gente já falou aqui. Já falei bastante sobre os benefícios do diálogo, tá? Vou só trazer um resumo, peço até desculpa a quem já estava antes, para vocês que entraram agora, dos benefícios em a gente ter um diálogo rotineiro no relacionamento. Uma vez por semana, horário marcado, dia marcado, só vocês dois, certo? Seja bem-vinda, Ana Rosa, Poliana, fiquem por aqui, vamos bater um papo bem gostoso, certo? Em resumo, o diálogo ele serve para a gente se conhecer cada dia mais. A gente não só se conhece no início do relacionamento, a gente tem que continuar se conhecendo durante todo o tempo. O diálogo ele traz também uma maior conexão entre o casal, vocês se entendem mais, vocês começam a trabalhar melhor, os resultados são melhores, a vida segue de forma mais tranquila, leve e gostosa, mesmo com as dificuldades que elas não vão deixar de existir, mas vocês vão conduzir de uma forma mais tranquila, mais direcionada, né? Traz também a questão de manter o relacionamento saudável ali, um se entendendo, traz o benefício de vocês se ajustarem um ao outro, de não só uma pessoa ceder, mas os dois cederem em prol um do outro, certo? E aí agora a gente vai passar para a parte do que a falta de diálogo ocasiona no relacionamento, né? Porque assim, tem muitas pessoas que não têm noção disso, gente. Que acha que diálogo é acontecer uma briga e aí a gente conversa. E muitas pessoas só conversam depois, vão dormir sem se falar, vão dormir um com raiva do outro. E não é esse o diálogo certo. Ah, Sam, ela quer dizer que quando eu brigar com ele, quando eu brigar com o meu parceiro, eu não devo conversar? Deve, claro que deve. Contudo, se a gente passar a enxergar que esse diálogo, que esse tipo de conversa após uma briga é a correta, né, é a que deve ser seguida, estamos erradas. Tem que existir um padrão e aquele diálogo marcado, né, horário marcado, dia marcado, local, sem interferência de outras pessoas, deixando os filhos com o avô, com o tio, ou então se não tem com quem deixar, deixa eles dormirem e depois de dormir vai ter esse momento semanalmente, porque o objetivo do diálogo é você manter o relacionamento bem, é você prevenir discussões sem necessidade e não brigar e depois conversar. É para conversar também depois de uma briga? Mas esse não é o diálogo assertivo. O diálogo assertivo é aquele que previne e busca manter o relacionamento de forma saudável, leve e gostoso, tá? Então, quando a gente não tem essa consciência de que é necessário esse diálogo rotineiro, semanalmente, marcado, todo seguindo o passo a passo que eu postei hoje nas dicas, depois vocês deem uma olhada lá quem não viu ainda, então tem sim malefícios, tem sim coisas ruins que vão acontecer, tá? E quais são essas coisas ruins? Primeiro, vai esfriar o relacionamento, né? Talvez várias de vocês que estão aqui assistindo e que vão estar assistindo depois que a live concluir, possam estar no relacionamento frio, né? Aquele relacionamento que você se acostumou, que você tá ali com aquela pessoa porque é a pessoa que você escolheu, que você casou, e aí você vai levando e o relacionamento vai esfriando, e aí tem filhos e vão criando os filhos, só que há um problema muito grande nisso. A gente sabe que os filhos são criados para voarem, são borboletas, né? Eu gosto muito dessa
esqueci agora, desse modo figurado de falar, né? Então, enquanto os filhos estão na casa com os pais, estão sendo criados por eles, é como ali a borboleta ainda em processo de transformação dentro do seu casulo, recebendo tudo que é necessário, ganhando força, ganhando aprendizado, e depois eles voam. Eles vão seguir a vida deles. Vocês seguiram as vidas de vocês da mesma forma, os filhos vão seguir a vida deles, né? E aí, depois que esses filhos forem embora, o casal vai continuar. Como é que vai ser esse relacionamento? Vocês vão se conhecer ainda? Vão se entender? Porque tudo que vocês focavam, tudo que vocês faziam era cuidar das crianças. Eram só pensar em criar as crianças, em investir, em levar para passear, em ensinar, em botar uma boa escola, ajudar na faculdade, né? Mas eles vão voar, eles vão embora. E aí o casal vai se conhecer? Vai estar conectado? Não, porque o relacionamento tá frio. Vocês não criam um relacionamento ali baseado num diálogo semanal, né? Então, primeiro ponto, primeira dificuldade é o relacionamento esfria. A vida, o dia a dia vai sendo levado, sabe? Deixa a vida me levar. Vai ser nessa música, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Então, a gente precisa despertar nesse sentido, tá? Pra quem chegou depois, bem-vindas, meninas. Podem falar, podem comentar, dúvidas, joga aí, beleza? Agora eu quero que vocês que estão aí me assistindo, me conte, né? Se o que eu tô falando faz sentido, se já aconteceu alguma dessas coisas que eu falei, se o relacionamento de vocês já teve uma fase de esfriar, se vocês tinham noção de que esse diálogo semanal, sem necessariamente precisar acontecer problemas para eu conversar, mas acontecer um diálogo para eu prevenir, para eu buscar manter meu relacionamento, vocês tinham essa noção? Vocês fazem isso no dia a dia de vocês? Respondam aí para mim, tá? Para eu saber. Deixa eu ver só quem é que tá aqui assistindo, tá? Poliana, Ingrid e Gildete. Então eu quero que vocês me respondam. Vocês tinham noção de que é necessário? Não é uma coisa assim, eu vou tentar. Não, gente, não é para tentar, tem que fazer. Senão o relacionamento vai ficando frio, você vai levando a vida e daqui a pouco não tem mais aquela paixão do início, e isso pode existir. Sabe aquele amor que o seu coração acelerou nos primeiros dias de encontro? Isso pode continuar acontecendo, esse amor, só que a gente tem que fazer por onde? Não vai do nada continuar sem eu me comunicar, sem eu dialogar, preparar aquele momento especial toda semana para ter a minha conversa com meu parceiro de vida, entende? Então, é muito importante a gente colocar isso em prática. É o que eu sempre digo, só ouvir o que eu ensino para vocês, o que eu oriento, não adianta de nada. É lixo, entendeu? O conhecimento sem ação não adianta de nada. É preciso colocar em prática. Só através da prática que vocês vão ver o resultado. Ver eu aqui falando é bonitinho. Ai, meu Deus, tomara que dê certo, mas não vai fazer, não vai dar certo. Vai continuar da mesma forma, concordam comigo? Né? Então, outra coisa é que a falta desse diálogo correto, assertivo, traz de malefício para o relacionamento o casal vai esquecendo o que é um casal. Daqui a pouco você se encontra numa relação como se fossem amigos, como se fossem colegas que dividem uma casa, que dividem um apartamento, né? Pessoas que ajudam uma outra a evoluir na vida, ou às vezes nem evolui, porque um casal que não se entende, que existe uma frieza, não evolui, né? De fato, tem uma falsa impressão de evolução, tá? E muitas vezes, o que acontece? Um ou outro se sobrecarrega em algumas coisas, sejam questões administrativas da família. Em que sentido, Samela? Pagamento de contas, né, resolver coisas em cartório, etc. E aí algum outro, um dos dois, sobrecarrega na questão de atividades de casa, né? E aí a gente precisa pensar que o outro quem só fica com a parte administrativa, pagamento de conta, cartório, ir para banco, não sei o que lá, papá, acaba o outro montando e enxergando você como se fosse assim,
a pessoa, um assistente que resolve meus problemas, que cuida da minha conta bancária, meu secretário, né? E da mesma forma, a outra que faz praticamente 100% de tudo de casa, o marido, em algum momento, mesmo que de forma inconsciente, não é pensado, ele vai começar a enxergar aquela pessoa como uma empregada doméstica, porque ela faz tudo para ele. Ele chega em casa, fica lá deitado, assistindo televisão, dormindo, relaxando, não ajuda num café, não ajuda a lavar um prato, não ajuda a limpar a casa. A pessoa fica sobrecarregada, ou vice-versa, né? Ou às vezes o homem faz tudo e a mulher não faz nada, né? Ah, Samela, mas ele trabalha o dia todo, eu não trabalho. Perfeito, entendo. Só que fazer as atividades de casa todos os dias é o seu trabalho, dentro da sua casa. E existe remuneração por isso. Qual é a remuneração? Você se sente bem numa casa limpa, cheirosa. O seu marido chegar e ele tá bem, se sentir feliz. Aquele, sabe, chegar em casa depois de um dia de trabalho e tá lá, né, tudo bonito, cheiroso, comidinha pronta, é o seu trabalho. Você não trabalha na rua, mas você trabalha em casa cuidando da sua casa. E aí à noite, os dois não estão cansados ou só ele que trabalha na rua? A gente precisa melhorar essa visão que nós mesmas colocamos. Nós mesmas enxergamos dessa forma e transmitimos para as outras pessoas. Transmitimos para o nosso parceiro. E isso é algo assim, 100% prejudicial para o relacionamento. Porque sem perceber, você vai caminhando nesse ritmo e quando você para pensar já é tarde demais. Você já construiu aquela pessoa que está do seu lado, entendeu? Você já construiu aquele ser que você acha que, meu Deus, eu não conhecia essa pessoa, eu não sabia que ele era assim. Mas ele não era, ela não era. Se tornou assim a partir de como o relacionamento de vocês foi construído, do que foi permitido, do que foi aceito. Entende o que eu quero dizer? Então, a gente precisa despertar. E aí, se eu faço tudo de casa sozinha, o meu parceiro vai começar a me enxergar de forma inconsciente, não é pensado, como eu disse, como uma empregada. Então, ele vai se acomodar cada vez mais, se acostumar cada vez mais a você fazer tudo. Só que, como eu disse, você trabalhou em casa o dia inteiro, ele trabalhou o dia inteiro em uma empresa, na empresa dele ou na empresa de outra pessoa, ele trabalhou e você trabalhou em casa. Os dois ficam cansados. Se tiver filho, pior ainda, o cansaço da mulher é extremo, não tem para onde a gente correr e por que fingir que não é assim, né? E aí o relacionamento vai esfriando, e aí é um grande problema, né? Vocês esquecem inconscientemente, né? Não é algo pensado, como eu falei, acabam esquecendo que são um casal, né? E aí deixam de curtir, deixam de passear juntos. Quando vocês têm filhos, a tendência é que só façam programações a família inteira, esquecem de fazer um programinha ali, só o casal, e realmente com frequência. Ah, meu Deus, tem 3 meses que eu tô sem sair com ele. Não, toda semana tem que ter esse momento. Por isso que eu digo que o dia que vocês definirem que vai ser o dia do diálogo, que não seja só sentar no sofá e conversar, que seja criado um momento especial, um jantarzinho em casa, um lanchinho no final da tarde, sair, ir a um restaurante e nesse restaurante conversar, fazer o momento do diálogo ali, seguindo o passo a passo certinho entre vocês dois. Entendeu? Não faça do momento do diálogo qualquer coisa, faça ele ser bom, atrativo, encha os olhos de vontade de chegar logo a outra semana para conversar novamente, porque é bom, conecta o casal, vocês se entendem melhor e ainda curtem o momento, se divertem, né? Faz desse momento muito especial para vocês, tá? Então, vamos por esse ponto. Deixa eu ver aqui o que Ingrid falou. Sem diálogo, não tem como haver relacionamento, nem de amizade, muito menos em um casamento. É muito importante o diálogo no relacionamento. Exatamente, Ingrid. E eu acho que até antes de você entrar, de acessar aqui a live, eu até trouxe o exemplo de amizade, né? Não tem como, você não mantém uma amizade sem ter aquele contato, aquela conversa, sem se entender. Vocês podem até estar distantes, né? Morar em um estado, outra pessoa até morar em outro país, e aí, mas você, para manter aquela amizade viva, no mesmo calor, você precisa ter aquele convívio, mesmo que à distância, mesmo que online, né? Como a gente tá aqui. Então, se eu não estiver aqui toda quarta-feira às 8 horas com vocês,
como é que a gente vai criar de fato um relacionamento, né? Como é que vocês vão encontrar em mim alguém que pode ajudar vocês no dia a dia de vocês, relacionamento, autoestima e ansiedade, né? Então, é importante, e isso que você falou, Ingrid, 100% correto. Sem diálogo, não há relacionamento. Simplesmente é aquela pessoa que você divide uma casa. E a vida segue, vai empurrando com a barriga, né? Outra coisa que a falta de diálogo traz para o casamento é: tudo é mais importante que vocês dois, que a relação de vocês. Criar os filhos é mais importante, levar os filhos para a escola é mais importante, levar os filhos para passear é mais importante, lutar, ralar, suar para os filhos terem o que vocês não tiveram na infância é mais importante, né? Dar atenção aos pais é mais importante, dar atenção ao seu trabalho é mais importante, dar atenção a qualquer coisa é mais importante do que relacionamento. E aí, já viu que relacionamento está em último lugar, né? Não é que dar importância e atenção para essas coisas que eu falei sejam erradas, não. Eu tô falando aqui de ordem, de prioridade, o que vem primeiro, o que vem depois, né? Então, uma coisa que eu sempre digo, para quem acredita em Deus, né? Eu sempre digo, em primeiro lugar, Deus, porque Ele foi que nos criou, Ele que nos ajuda, nos sustenta. O que temos, eu acredito que Ele que nos dá, que nos permite ter e viver. Segundo lugar, eu individual, eu mulher, né? Eu sou prioridade. Depois, família. Só que dentro da família existe alguém que começou a família, existe um casal que começou a família. E esse casal, ele precisa vir primeiro do que a família por completo, do que pais e filhos juntos, entendem? Então, a prioridade tem que ser o casamento. E quando você acaba enxergando tudo como prioridade, e às vezes não é só enxergar, às vezes você fala e pensa que o casamento de vocês é uma prioridade, mas na prática não é bem assim que acontece. Falar é fácil, agora vá na prática, vá entender na prática se de fato isso está acontecendo, se vocês estão enxergando de fato o relacionamento de vocês como prioridade. Concordam comigo que nós, seres humanos, mulheres, então, tem a tendência muito grande de colocar tudo à frente do relacionamento? Filhos, trabalho, enfim, como eu já falei, família, parentes, né, que eu falo, que quando a gente passa a se unir com uma pessoa, né, que a gente casa com alguém, mora junto com alguém, a gente acaba, né, que os nossos pais, irmãos, são nossos parentes. Família mesmo é aquela família que está ali com você, morando no mesmo lar, formando com você o lar. Então essa é a sua família. E esse é um outro ponto muito importante, que muitas pessoas não enxergam dessa forma. E é algo que traz muito problema para o relacionamento do casal, entendeu? É você não entender isso. E a gente precisa entender e ter consciência. Por mais que eu não concordo, não acho que é assim não. Mas se você começar a colocar esse pensamento em prática, você vai ver como o relacionamento vai fluir mais. Eu tenho até uma paciente que há umas semanas atrás, ela falou de um episódio de um Natal. Foi o primeiro Natal que ela passou quando casou com o marido, né? Ela tem muitos anos de relacionamento com ele, mas só tem de 2 a 3 anos que está casada, mais ou menos. E aí ela disse que no primeiro Natal, quando eles estavam casados, eles dois tinham combinado de passarem juntos com a família dela, né? Com os pais dela, com os irmãos dela, enfim, cunhados, sobrinhos. E aí acontece que a família dele, um pouco manipuladora, né? Um pouco assim, meio que querendo disputar com a esposa, como se ele fosse um objeto, uma posse de alguém, né? E aí, sei que uma pessoa da família dele que mora no interior, né? Porque ele é de algum interior, de outro estado, não lembro qual é agora. E ele acabou, uma tia dele veio pra cá, arrumou um almoço maravilhoso com comidas que ele gosta, chamou ele pra almoçar. Como a esposa trabalha o dia todo e almoça no próprio local do trabalho, porque é pouco tempo que ela tem pra almoço, ela acabava deixando a comida pronta para ele comer em casa, né? Ou ele fazia também a comida dele. E aí aconteceu que nesse dia ele foi almoçar na casa da mãe junto com essa tia que veio do interior. E elas fizeram tudo isso para convencer ele a passar o Natal no interior com a família, sabendo elas que eles já tinham combinado de passar com a família da esposa, né? E aí o que acontece?
ela não soube que esse almoço rolou e ele simplesmente, depois de 1 ou 2 dias, disse pra ela que ia passar o Natal no interior com a família dele. Ela, mas a gente já tinha combinado que você ia ficar comigo. Aí ele disse, então você fica com a sua família e eu vou ficar com a minha. Aí você pare pra pensar, quem é a família de fato? Veja aí o obstáculo grande da gente enxergar aqui, minha família, sua família. Não, é nossa família, eu, você, nossos filhos, nossos cachorros, gatos, papagaios, né? E nossos parentes. Então a gente precisa entender isso, porque veja o problema que aconteceu. Depois de muita dificuldade, porque isso aconteceu antes dela começar as sessões comigo, né? Tanto que é uma das coisas que a levou para terapia. E ela tá superando isso, porque mesmo tendo resolvido, mesmo eles tendo passado o Natal juntos com a família dela, como havia sido combinado, né? Eles conversaram depois de todo esse bafufá, o que não é bom, né? Por isso que o diálogo assertivo e rotineiro que eu trago aqui. Mas isso, mesmo ela tendo conversado e resolvido na época, ainda ela traz como um trauma, porque ela foi muito ofendida pela família dele, ligaram pra ela começou a chorar, sabe, no trânsito, e foi um bafafá, um problema muito grande, né? Então vejam a importância da gente enxergar dessa forma, tá? Então, por favor, enxerguem o relacionamento de vocês como uma prioridade. Ah, Samara, eu enxergo, mas ele não. Vá com jeitinho. Vá chamando ele para uma conversa semanal. Inicialmente, não precisa nem dizer que é um diálogo, porque às vezes muitos homens têm resistência a isso, né? Acha que vai ser briga. Então tenha sabedoria de preparar um momento, amor, vamos sair para jantar só nós dois? Vou fazer um jantarzinho especial aqui só para nós dois? Vou deixar as crianças com minha mãe, com sua mãe, enfim. E na conversa, no momento especial, no jantarzinho de vocês começam a colocar em prática. Amor, eu queria falar algumas coisas positivas sobre você, isso, aquilo, outro. Esses dias você fez algo que eu gostei, sua atitude foi bacana, você me defendeu, você me elogiou, você me agradeceu, tal. E aí, acabou sua parte, joga pra ele. E você, o que enxerga de positivo em mim? E aí vai seguindo o passo a passo que eu postei hoje aqui no Instagram. Vou bater na tecla para vocês verem essa postagem e colocar em prática, tá? Então, siga aí esse passo a passo, vai nessa jogada, nesse diálogo e semanalmente vai fazendo isso, até que sem ele perceber, ele vai estar entrando na rotina do diálogo com você, tá? Então, tenha sabedoria, use estratégia, você é esperto, você é inteligente e criativa. Vai lá do seu jeito, né? Do jeitinho que você sabe convencer e conquistar ele. Beleza? Deixa eu só ver aqui a hora rapidinho. Dá tempo ainda de continuar aqui um pouquinho, né? E aí, meninas? Tá bom? Tá fluindo? Estão entendendo? Alguma dúvida até aqui? Concorda? Não concorda com o que eu tô falando? Vamos lá. Falem aí que é pra gente conversar e debater. É muito importante esse nosso diálogo, tá? Outra coisa. Muitos relacionamentos estão terminando, mesmo que os dois não falem, o casamento não tá dando certo, eu não sei se vai durar, não sei se a gente vai... Mesmo que não estejam pensando, o casamento tá ali terminando por conta de todos os problemas que acontecem. E aí quando a gente vê, já é caramba, na aguento mais mesmo, chega. Quando a gente para pra perceber, né? E aí, o que acontece? O que é que leva a isso? Muitas pessoas usam, entre aspas, a desculpa de que nós estamos sendo muito incompatíveis, está havendo muita incompatibilidade entre nós. É uma desculpa muito fajuta, eu vou dizer, viu? Porque como eu disse no início da live, nós somos diferentes um dos outros, né? Mesmo que hajam muitas coisas parecidas, mas nós somos diferentes. Vão haver diferenças, não tem como. Então, desde o início, vão haver incompatibilidades. Só que se eu tenho um diálogo rotineiro, eu entendo essa incompatibilidade e vou para aquele passo de um cede, o outro cede e um vai se adequando ao outro. Aí essas incompatibilidades vão diminuindo, vocês vão continuar sendo diferentes, vão continuar com personalidades diferentes, só que vocês vão se entender mais dentro dessas diferenças, né? E não permitir que a falta do diálogo, a falta da comunicação, a falta do relacionamento em si chegue ao final com a desculpa de que há incompatibilidade,
né? E quando muitas vezes, quando a gente chega nesse fim de um relacionamento ou próximo a ele, dizendo isso, é porque talvez, será que lá no início, quando eu comecei o meu relacionamento, eu realmente busquei conhecer aquela pessoa? Eu busquei conhecer o que é que ela gosta, os objetivos dela, os sonhos, o que é que ela quer fazer da vida. Será que eu parei para pensar? Será que eu entendi e percebi que os nossos objetivos, né, que o meu objetivo com o dele, são compatíveis? Dá pra gente se juntar e buscar os nossos sonhos que são compatíveis? Não dá, né? Então existe essa falha muito grande no início do relacionamento também, tá? Então é uma questão que a gente precisa entender, essa questão dos objetivos, compatibilidade. A Sam, ela tem um tempo de casada já tem um bom tempo de relacionamento, não consegui ver isso no início, busca se adequar agora. Se você colocar esse diálogo em prática, vocês vão começar a se ajustar um ao outro, e isso vai facilitando, certo? Outra coisa é entender o que é que motivou os dois a estarem juntos. Quando vocês começaram, o que é que um enxergava no outro e o que é que você enxergava nele? O que fez vocês quererem se unir? O que fez vocês quererem principalmente casar, formar uma família juntos? O que foi que fez? O que foi que trouxe essa vontade? Traz pro hoje, sabe? Reaviva isso daí, reacende essa chama que aconteceu lá no início. Como eu falei, a gente tem a tendência de focar só no negativo, de focar só no que aconteceu de ruim, mas quantas coisas boas não já aconteceu nesse relacionamento? Quão bom não foi o início desse relacionamento? Traz pra cá, entendeu? Oi, Poliana, esses passos, eles já foram postados hoje, tá? A postagem foi hoje, vai estar lá escrito passo a passo de como colocar o diálogo certo em prática, né? Alguma coisa assim, aí é só passando pro lado, né? Abrindo a postagem, vai passando pro lado que vai ter todas as dicas e o passo a passo e o porquê fazer, certo? Já foi postado hoje. E outra coisa, né, que é muito importante, que eu conheço como jogo desigual, que é o quê? Justamente estar colada nesses objetivos. Às vezes, eu estou num patamar de vida, ele está num patamar maior ou menor, e não é isso que importa. O que importa é, eu tô aqui, ele tá aqui, mas o objetivo dele, a visão dele é estar caminhando junto comigo nessa mesma proporção, massa. Mas se você encontra alguém que tem pensamentos diferentes de você, você é formada, ele mal concluiu o ensino médio, não tem interesse em estudar, quer só trabalhar aquele trabalho básico, trabalhando para alguém, e você já tem uma outra visão, isso traz um outro problema para o casamento, né, para o relacionamento. Mas aí tem como se ajustar ainda, tá? Então, meninas, trouxe aqui tudo que eu preparei para vocês. O que é que vocês acharam? Me dê um feedback aí de como é que foi essa live. O que é que vocês aprenderam? O que é que ficou de mais importante aqui para vocês? Responde aqui para mim. Respondam, viu? Tô esperando. Não me deixe no vácuo, não. Quero saber o que é que vocês aprenderam, o que é que chamou mais atenção de vocês, o que é que teve de mais importante nessa live. Fala aí pra mim. E se tiverem dúvidas também, tô à disposição. Tô esperando, tá? Poliana, sempre muito explicativa e inteligente. Obrigada. Muito obrigada. Top. E deixa eu ver quem é. Bom, a gente fica por aqui. Como eu falei, a live vai estar salva no IGTV. Vai lá, assiste por completo. Tô falando aqui de diálogo no relacionamento. Contudo, para quem ainda não tem um relacionamento, é muito importante que vocês assistam, porque já vai ajudar você a começar um relacionamento de forma assertiva, né? Então, é isso aí. Um grande beijo, meninas. Vou fazer aqui uma pose para vocês tirarem uma foto, tá? E aí, compartilha e me marca, tá bom? Vou fazer a pose e vocês tiram um print, tá bom? Quando tirar, avise.
Bom, gente, um beijo e até mais. Fiquem ligados nas postagens, todo dia um conteúdo. Vai lá, assiste, leia, curta, comente, compartilhe. E até a próxima quarta-feira, 8 horas, estaremos aqui. Viu? Grande beijo. E até mais. Qualquer coisa, qualquer dúvida, chama no direct. Tchau, meninas. Grande beijo.